Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu não estou no meu escritório, na minha biblioteca, né? Hoje eu vou gravar um videozinho bem rapidinho, curtinho para vocês, porque durante a semana eu não consegui me organizar ainda dentro das minhas tarefas. Essa semana começou as aulas noturnas, então eu ainda não consegui organizar a minha dinâmica para estar gravando os vídeos semanais para vocês. Mas hoje nesse vídeo eu quero tentar responder alguns questionamentos que a galera tem me feito nas minhas redes sociais sobre o que seria mapa mental. Bom, particularmente, antes de tudo, antes de iniciar aqui a definição sobre o que é mapa mental, quero dizer que é um dos recursos que eu mais gosto dentro das ferramentas que escolhi para poder estudar. O mapa mental, ele abriu os meus horizontes de expectativas em relação aos meus estudos, à aquisição de conhecimento e as minhas propostas de revisões. Então, para você que está se preparando aí para o PAS, para o Enem, está se preparando para concursos em tribunais, magistraturas, concursos policiais, concursos para o magistério, para docentes, eu acho que essa dica é uma dica muito legal, muito importante, que você pode aproveitar dentro da sua dinâmica de estudos. Primeira coisa que vocês têm que ter, na realidade eu falei isso no vídeo anterior, é o cronograma horizontal, onde você faz todo o seu planejamento de estudos, né? Onde você vai elencar todas as suas disciplinas, horas brutas, horas líquidas, onde você vai levar em consideração quais as disciplinas que você tem facilidade, dificuldade e o número de questões que você vai resolver durante a semana. Isso é primordial para que você consiga se organizar nos estudos. Antes de você começar a estudar, você primeiro precisa se planejar como qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Depois disso, você vai então passar para o cronograma horizontal, que é o que a gente conhece mais como grade. Então, de segunda a sexta ou de segunda a domingo, você vai então distribuir essas disciplinas ao longo da semana, fazendo ali um elencamento entre disciplinas que você tem mais facilidade, disciplinas que você tem mais dificuldade, para que você consiga ir se desenvolvendo ao longo da semana. Para você que nunca estudou, eu sempre indico que você comece estudando entre 1 a 2 horas no máximo, né? Para você que já tem uma dinâmica de estudo melhor, você que já tem um tempo de estudo melhor, que você estude entre 4 a 5 horas, mas não passando disso, porque o que passa disso é um tanto antipedagógico. Eu falei disso no meu vídeo aí também, um vídeo anterior que eu fiz sobre a aprovação de uma garota que, das reportagens, ela estudou aí cerca de 17 horas por dia, mas eu respondi isso lá no vídeo, eu não vou entrar nessas nuances aqui. Bom, o que é mapa mental? Mapa mental é um recurso pedagógico utilizado por estudantes e professores, que foi desenvolvido pelo psicólogo Tony Buzan. Esse psicólogo, ele teve a intenção de facilitar a aquisição de informações. Geralmente, quando nós estamos no processo de assistir aula, a gente escreve muito, resumos, muitos textos daquilo que a gente viu na aula, e essa é uma ferramenta bastante interessante, né? Mas geralmente nós utilizamos também esses resumos para que a gente possa fazer as nossas revisões, e aí é onde a gente perde tempo. Então, o mapa mental, ele tem a ideia de quê? Ele tem a ideia de sintetizar, de organizar e de sistematizar as principais ideias de um conteúdo, ok? Então, nesse sentido, o mapa mental, ele organiza, ele sistematiza e ele vai te servir a posteriori como uma ferramenta de revisão rápida, principalmente para aquela última semana de prova ou para o dia anterior. Levando isso em consideração, os principais pontos das suas aulas têm que estar dentro desse mapa mental. O mapa mental é um recurso muito bacana. Eu utilizo muito o mapa mental, tanto para poder estudar, quanto para poder ministrar as minhas aulas. Eu sempre utilizo os mapas mentais porque eu acho o mapa mental muito sintetizado, né? Contendo as principais informações daqueles tópicos. Você consegue fazer links entre um conteúdo e entre uma proposta e outra. E isso vai facilitando a dinâmica da aula, a dinâmica do diálogo e como você vai desenvolvendo as características de determinado conteúdo com os seus alunos, né? Então, geralmente, os meus quadros, os meus alunos que me conhecem, sabem que o meu quadro branco fica todo rabiscado, né? Mas ali sempre você tem os links e as conexões de cada ideia dentro da proposta do mapa mental. Então, como é que eu faço isso
para organizar a minha dinâmica de estudo. Cara, quando eu comecei a estudar, me preparando para o PAS, para o Enem, porque eu já fiz essas provas e hoje estudo para concurso público, eu inicialmente utilizava o método do resumo, né? Então eu assistia as minhas aulas, e fazia o resumo das aulas e utilizava aquele material a posteriori para quê? Para fazer a revisão. Depois que eu peguei a dinâmica do mapa mental, né, que foi uma dica, inclusive, de um grande amigo meu que já estuda para concursos há muitos anos, isso facilitou a minha vida de uma forma muito significativa, principalmente para a questão do resumo. Porque como que você tem que fazer a questão do resumo? Não, desculpa, a questão da revisão. Como você deve fazer as suas revisões? Elas devem acontecer de forma semanal. Então você estudou durante a semana, sei lá, de segunda a sexta, tendo um dia de descanso. No sábado você faz a sua revisão e no domingo você vai fazer os seus simulados, né, provas e as suas redações. Essa revisão ela tem que acontecer de forma semanal para que você possa deixar o conteúdo fresquinho na sua mente, beleza? E eu acho que o mapa mental, nesse sentido, ele ganha em larga escala de qualquer outro método de revisão. Uma outra grande questão é, quando eu vou fazer prova, eu geralmente levo os meus mapas mentais, né, aquele concurso específico, daquela prova específica que eu vou fazer. E ali, um pouquinho antes da prova, eu vou ali folheando, dando uma lida nas minhas próprias anotações, porque as suas anotações você entende, né? Você tem a dinâmica ali da lógica e das suas estruturas silogísticas, das suas estruturas lógicas, das premissas, proposições, as suas ideias ali que você jogou dentro do seu mapa mental. Então isso facilita o seu processo de relembrar o conteúdo, de relembrar a sua aula. Uma outra questão importante dentro da perspectiva do mapa mental é a seguinte: o mapa mental ele te propicia a oportunidade de te deixar um pouco mais ligado dentro da aula. Geralmente quando a gente está ali estudando, isso acontece muito quando a gente estuda de forma remota, mas você pode utilizar isso tanto para você ainda que está aí no ensino médio, né? Ou para você que já estuda somente de forma remota, já formou e estuda somente de forma remota, você utilizar essa ferramenta para você prestar mais atenção nas suas aulas. Então você está ali, o professor está explicando o conteúdo e você está fazendo ali os seus links, o seu papel, puxando a sua setinha. Poxa, isso que o professor falou é interessante, vou anotar. E faz as suas anotações. Isso, professor, pode repetir novamente? E aí você vai fazendo as suas anotações, jogando as suas ideias principais dentro do seu mapa mental. Isso vai te trazer uma facilidade gigantesca dentro da sua proposta de estudos, ou até mesmo para você que já é professor. Isso pode ser utilizado como uma metodologia, uma ferramenta pedagógica espetacular, para que você possa ministrar suas aulas, organizar suas aulas. Geralmente a gente perde muito tempo ali copiando grandes textos para poder explicar, ou montando ali o data show com o notebook, e às vezes a gente quer alguma coisa mais rápida. Você pega ali o quadro, utiliza ele como uma folha branca, escreve ali o tema bem grande no meio, puxa 3, 4 setas ali, e ao longo da explicação você vai puxando outras e vai trazendo ideias e vai fazendo links, e a aula vai ficando dinâmica, os alunos vão anotando, vão prestando atenção, e isso vai deixando a sua aula um pouco mais dinâmica, proveitosa e interessante. Então, não repare a minha letra, tá? Porque a minha letra é feia mesmo. Então, aqui eu tenho, né, um mapa mental, por exemplo, esse aqui. Eu geralmente faço assim, eu coloco o tema grande no meio da folha, vou puxando as setas e trazendo as suas principais características. Puxa setas, principais características, puxo seta, principais características e assim sucessivamente. Então, esse é um exemplo do mapa mental que eu utilizo geralmente nos meus estudos. Agora, por exemplo, vamos supor que você esteja aí estudando, se preparando para o PAS e para o Enem, ou você está se preparando para uma prova de concurso público, né? Então, eu indico o quê? Pegue uma quantidade significativa de folhas, né? Grampeie, e aí então coloca aí na folha da frente, né, qual é a sua proposta, a proposta do seu concurso aí, se é um concurso para área policial, se é um concurso para tribunal, se é um concurso para magistratura, para professor, um concurso para área administrativa, seja lá as suas propostas ou seus objetivos. E aí você vai utilizando essas folhas, tá? Para fazer o quê? Para fazer a sua suas propostas de mapa mental. Então aí, ó, essas são as minhas propostas de mapa mental. Esse aqui, especificamente,
é o concurso que eu já estou estudando antes do edital sair, que é o concurso de agente policial de custódia. Então aqui, ó, eu já tenho alguns mapas mentais que eu realizei, tá? Em relação às aulas que eu já assisti. Então as aulas que eu já assisti, eu fui já realizando aqui os meus mapas mentais. Alguns estão incompletos mesmo, tá? Alguns estão incompletos, ok? Por quê? Porque não necessariamente em uma aula você precisa preencher todo esse espaço. Né? Geralmente você tem um conteúdo lá, como por exemplo, em administração financeira orçamentária, que é AFO, né? E aí as 3, 4 primeiras aulas ali são aulas de introdução ao PPA, Plano Plurianual. Você não precisa em uma aula apenas preencher todo o espaço do mapa mental. Você pode utilizar essa folha para as propostas das 4 aulas, entende? Vou ver uma aula de LDO, são 3 aulas seguidas de LDO. Então utilize esse espaço, não é, para que você possa aproveitar essas 3 aulas de LDO. Mas aí, professor, eu utilizei a folha toda em uma aula só. Tem problema? Não, não tem problema. Você passa para outra e aí você vai dando continuidade aos seus mapas mentais, ok? Esse é um recurso criado por um psicólogo, como eu já disse para vocês, que é o Danza, né? E é um recurso, assim, cara, que é fantástico. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse recurso. Por quê? Porque quando chega uma semana antes da minha prova, dia antes da minha prova, o que? Levo, né, os meus mapas mentais e vou fazer o quê? Cara, vou ali dando uma olhada nas principais coisas que eu apontei dentro do meu período de estudos, ok? Então isso me traz uma de revisão muito melhor, muito mais acelerada, né, que é o que eu preciso para aquele momento, do que ficar pegando um caderno inteiro e lendo resumos longos que eu escrevi durante o meu período de estudos. Por isso que eu prefiro a utilização do mapa mental como recurso e ferramenta para você fazer as suas anotações, porque você precisa anotar, a dinâmica do estudo exige isso. Você não pode ficar apenas como visita de frente com a videoaula rolando e sem fazer nada, ou mexendo no celular, ou nas redes sociais, alguma coisa do tipo, porque isso é totalmente antipedagógico, né? Então você precisa anotar, você precisa estar em conectividade com aquilo que o professor está falando ali na sua aula, principalmente para gente que já estuda de forma remota, né? Isso exige um pouco mais de atenção, exige um pouco mais de disciplina, e eu acho que a dinâmica do mapa mental, ela te auxilia, ela te ajuda de forma significativa, principalmente dentro daqueles conteúdos que você tenha mais dificuldade, né? Claro que, por exemplo, como disciplinas em exatas, né, você fazer ali um mapa mental fica às vezes até um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, você precisa realmente ir do caderno para você estar fazendo suas contas e tal, mas a depender do conteúdo dá para fazer também, beleza, galera? Então essa é a minha coleção de mapas mentais para o concurso que eu estou pretendendo fazer, tá? Esse aqui também é para um outro concurso que eu estou pretendendo fazer, e esse é um mapa, né, aleatório que eu fiz dentro das minhas áreas de estudo da filosofia, tá bom? Então, galerinha, essa é a dinâmica. Eu acho que deixei um pouco claro aí qual é a dinâmica do mapa mental e como que ele pode te ajudar aí nos seus estudos, beleza? Bom, compartilhe o vídeo, beleza? Deixa aí o seu like, curta o nosso vídeo. Para você que gosta do nosso trabalho, eu sempre estou aqui trazendo dicas de estudos para vocês e algumas aulinhas aí visando a galera que está se preparando para os concursos Brasil afora, né? Eu trabalho mais especificamente com a disciplina de História e também com a disciplina de Conhecimentos Pedagógicos. Inclusive, essa semana agora eu vou fazer uma postagem de vídeo aqui no meu canal, fazendo uma análise do edital do SEDUC Tocantins, né? Que é um concurso aí que acabou de sair. Vou fazer a análise do edital dentro da perspectiva do conteúdo que vai ser cobrado para História e Conhecimento do estado de Tocantins. Então você que está, melhor dizendo, que está se preparando para esse concurso, você não pode perder. Eu vou fazer, vai ser uma live ao vivo, eu vou fazer na sexta-feira essa live, ok? E eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para vocês aí, ok? E toda semana, toda sexta-feira eu tento postar vídeos, às vezes não dá, tem semana que dá certo, tem semana que não dá, mas toda semana eu sempre estou postando algum videozinho aí para vocês, para que a gente mantenha aqui as nossas propostas
do nosso canal, beleza? Compartilha esse vídeo, galera, compartilha aí pra gente, tá bom? E eu desejo muito boa sorte para vocês nos seus estudos, na sua caminhada, e ó, utilize o mapa mental. Poxa, professor, mas eu não gosto do mapa mental, eu gosto de uma outra ferramenta. Claro que isso varia muito, né, de acordo com aquilo que você mais se adequar, né? O seu ajuste, a sua dinâmica, ela varia de pessoa para pessoa, isso é óbvio, né? Mas eu estou aqui fazendo uma defesa, uma apologia ao mapa mental, porque é a forma que eu mais me identifiquei dentro da minha organização de estudos, beleza? Então tá aqui, ó, se você, caso queira, né, utilizar essa dica aí para os seus estudos, fique à vontade, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Mais uma vez, curta o nosso vídeo, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí, que toda semana a gente está fazendo novos vídeos, trazendo conhecimento para você e trazendo dicas valiosas de estudo e também dicas de leitura, tá? Tô fazendo muitas dicas de leitura lá na minha página no TikTok, depois vocês passem lá e dêem uma olhadinha também, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.